Olá, boa noite. Somos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unisagrado, Bauru, e estamos aqui para apresentar nosso podcast para o trabalho de políticas públicas. Meu grupo é composto por mim, Ana Beatriz, Otávio, Samuel, Maíra e Larissa. No podcast de hoje, vamos falar sobre uma área da arquitetura que cada vez mais vem ganhando destaque devido ao seu objetivo de solucionar problemas. Vamos falar de urbanismo tático. Mas, primeiramente, é importante contextualizarmos sobre o assunto. O que seria o urbanismo tático? Olá, boa noite. Eu sou o Samuel, sou estudante de arquitetura também aqui da Unisagrado. O urbanismo tático é um enfoque de planejamento e intervenção do espaço urbano caracterizado por um baixo custo, pequena escala, rapidez na execução e reversibilidade e pela participação cidadã na tomada de decisões. O urbanismo tático vem ganhando destaque nos últimos anos porque tem se mostrado uma estratégia atrativa para coletivos ativistas, arquitetos, urbanistas e designers ao redor do mundo por propor a baixo custo e numa microescala intervenções urbanas pontuais na intenção de promover o direito à cidade. Essa maneira de se pensar espaços públicos na cidade busca atuar por uma lógica não hierárquica na qual a sociedade civil, em colaboração ou não com o Estado e empresas privadas, propõe alternativas ao processo tradicional de projeto na esfera urbana. Este modelo também ele tem intervenções no espaço urbano, surge a partir da decadência do modelo de planejamento urbano estatal, buscando respostas rápidas a problemas relacionados ao espaço público, que supostamente exigiram um processo longo e burocrático por parte do Estado para serem solucionados. Essa estratégia surge também a partir da insatisfação com o modelo de cima para baixo, no qual projetos urbanos são pensados por profissionais especializados e a população muitas vezes é consultada apenas no final do processo, quando muitas decisões já foram tomadas. E os profissionais envolvidos na prática do urbanismo tático afirma que esse modo de intervir consiste em ações pontuais, de pequena escala, que visam a mudança de comportamento e da cultura ao longo do prazo. Mas aí tem uma pergunta: como esse urbanismo tático ele surgiu? A partir dos anos 1950, com a crítica à lógica universalista e coercitiva do modernismo, debates em torno da participação começam a ganhar força na produção dos campos arquitetônico e urbanístico. Nos últimos anos, esses debates têm sido permeados por noções como urbanismo participativo, planejamento comunitário e urbanismo tático, que ganharam destaque nas discussões e produção de cidades. Em 2014, o urbanismo tático foi tema de exposição no MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, sob curadoria do arquiteto português Pedro Gadanho. A exposição foi o resultado de propostas para 6 metrópoles globais, realizadas por grupos interdisciplinares, com o objetivo de desafiar conceitos atuais sobre as relações entre planejamento urbano formal e informal, o bottom-up e top-down, e direcionar mudanças nos papéis de arquitetos e urbanistas na desigualdade crescente do desenvolvimento urbano. E essas intervenções no campo do urbanismo tático, em meio a todo esse contexto, emergem como forma participativa de respostas à ausência dos poderes públicos na promoção da habitação, da mobilidade, justiça ambiental, segurança, condições ambientais, entre outros problemas causados para a população. Os modos de ações das propostas inseridas nesse âmbito variam entre pinturas de vias, muros, equipamentos, realização de oficinas, disponibilização de mobiliário urbano móvel, entre outras formas de intervenção pontual, como forma de promover aí a mobilidade, acessibilidade, segurança, os espaços de lazer e cultura a direito da cidade. O coletivo de microurbanismo, por exemplo, atua em Bogotá em colaboração com o urbanismo público e privado visando priorizar a escala de pedestres em lugares com alto fluxo de veículos e conflitos de mobilidade, criando aí situações de encontro, comunicação e reflexão conjunta.
Agora é interessante falarmos sobre as formas de intervir e como o urbanismo tático vem ocorrendo na prática. No Brasil, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento tem trabalhado com prefeituras e outras organizações em diversas intervenções temporárias de urbanismo tático pela região sudeste. Essas ações têm por finalidade qualificar o espaço urbano com rapidez e economia, permitindo testar soluções de projeto e, ao mesmo tempo, promover uma melhor convivência entre pedestres, ciclistas e condutores de veículos motorizados. E também, por exemplo, esse mesmo instituto, no Rio de Janeiro, em 2018, a Prefeitura do Rio promoveu uma intervenção temporária no entorno da estação do metrô São Francisco Xavier, na Barra da Tijuca. O local foi escolhido por uma conexão de transporte importante da cidade, contando com estações de metrô, corredor de ônibus e estações de bicicleta compartilhada. Foram aí 2 dias de intervenções que modificou a rua com elementos de paisagismo, sinalização removível para ampliar segurança e o conforto dos pedestres e ciclistas. O Instituto também, no Brasil, produziu um boletim com os principais resultados dessa iniciativa que teve. Em Fortaleza, os pedestres correspondem de 30% a 36% das vítimas em mortes de trânsito. Por isso, em 2017, parte da cidade recebeu o projeto Cidade da Gente, em que, através do uso de tintas e instalação de cones, jarros, floreiras e bancos, o espaço tornou-se mais acessível para pedestres, ciclistas e portadores de necessidades especiais. Por mês, o projeto ofereceu intervenções artísticas, oficinas, doações de mudas de plantas, exames e orientações de saúde. Junto com isso, também aí foi oferecida uma variedade de serviços públicos, como a solicitação do bilhete único, cartão de gratuidade para portadores de necessidades especiais, o cartão de idoso e a emissão de credenciais para as vagas especiais. E a intervenção temporária continuou por mais um período na cidade. O projeto permitiu que os habitantes experimentassem uma nova forma de lidar com o espaço urbano, tal como uma inspiração para possíveis projetos semelhantes de mobilidade urbana. De cerca de 246 moradores próximos do local em que o urbanismo tático foi implantado, cerca de 230 classificou o projeto como muito bom ou bom. E o projeto Cidade da Gente, ele também foi aplicado em outras cidades, como Bogotá, na Colômbia, Mumbai, na Índia e em São Paulo. A cidade também é um grande exemplo no Brasil da falta de planejamento urbano, pois o urbanismo tático é muito bem-vindo aí na grande cidade. O urbanismo tático, de fato, se apresenta como uma estratégia afetiva em muitos casos, como apontam dados relacionados à mobilidade urbana e pedestrianização das ruas. No entanto, para garantir infraestrutura urbana de qualidade a todos, são necessários outros fatores que vão além de intervenções pontuais. Entender a participação em processos de planejamento urbano, por exemplo, é um passo para o desenvolvimento de diferentes atores no processo de democratização do direito à cidade. E também intervir na escala urbana, seja no urbanismo tático ou qualquer outra estratégia, é parte de um processo que envolve mais do que soluções rápidas para problemas complexos. Envolve também a reavaliação tanto da política pública como dos papéis dos atores nos processos urbanos. Então, o papel de urbanista, arquiteto, designers e ativistas nesse projeto é também questionar como as atuais medidas, como as intervenções pontuais, podem se configurar potências para tornar as cidades aí mais justas. Bom, e assim encerramos nosso podcast com um questionamento. Se o urbanismo tático, que são apenas medidas temporárias, é capaz de melhorar a cidade, por que as autoridades não criam medidas para o melhoramento do planejamento urbano? Boa noite, muito obrigado por ouvir a gente e fica com Deus. Boa noite.